Hoje eu vim trazer para vocês a massa desse bolo maravilhoso, que nesse caso aqui é de paçoca, mas você pode saborizar do jeito que você quiser. Pode ser bolo de laranja, bolo de limão, bolo de fubá, bolo de baunilha, bolo de chocolate. A receita é simples, é uma massa base que dá para fazer até 10 recheios e fica simplesmente maravilhoso para o seu bolo caseiro. Bom, então não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com alguém. Então vamos lá para os ingredientes: 4 paçoquinhas picadas, 225 ml de óleo soja, tá? Ou pode ser também o girassol, 5 ovos, 20 gramas de fermento, 375 gramas de açúcar, 375 de farinha de trigo, 225 de leite, um bowl de uma batedeira e o liquidificador. Então, no liquidificador, já vamos começar peneirando nossos ovos, tá? Ou você pode acrescentar diretamente ao liquidificador. Eu gosto de peneirar os ovos porque eu não gosto daquele cheirinho indesejado que o ovo tem. Então, se não peneirar, vai ficar com aquele cheirinho indesejado e não é legal você comer um bolo e sentir o gosto do ovo, nem o cheiro. Não é legal, não é divertido isso. Bom, então, depois de peneirar os meus ovos, eu já vou acrescentar 375 gramas de açúcar, tá bom? E eu vou bater essa misturinha por até 5 minutos. Pode deixar na primeira velocidade mesmo e bate por 5 minutinhos. Após, você pode já acrescentar o óleo, 225 ml de óleo, e bate por mais 2 minutinhos. Não precisa mais do que isso, apenas 2 minutinhos. Misturinha toda batida. Agora nós vamos passar para o bowl da batedeira, ou você pode passar para uma vasilha, fica a seu critério. Aqui eu preferi passar para a vasilha da minha batedeira mesmo, com o auxílio de uma espátula, vim retirando o excesso do liquidificador, para que não perdesse nenhuma massa, certo? E aí depois nós já vamos começar a acrescentar os secos, tá? Que no caso é a farinha de trigo e o fermento. E aí, na farinha de trigo, você já acrescenta o fermento antes de passar para a sua misturinha. E já mistura para que depois não tenha que estar misturando aos poucos na vasilha. E então, nós vamos dividir em 3 partes, tá certo? Você coloca um pouco da farinha de trigo, mexe, movimento leve, não precisa ser tanta força, tá? Porque senão a gente perde o ar. E não é isso que a gente quer, porque a gente quer uma massa leve. Acrescenta mais um pouco, mexe bastante. Calma que eu ainda não esqueci do leite, tá? O leite ainda está por vir. E aí, por último, a última parte. E aí você coloca, mexe um pouquinho. E aí depois você vem acrescentando o leite. Detalhe, gente, o leite precisa estar quente, não é morno, é quente mesmo. Acrescente um pouco, depois você acrescente mais um pouco, para que a sua massa ela não fique mole demais. Você vai acrescentando leite aos poucos, tá bom? E desse momento, por último, você já pode saborizar a sua massa. No meu caso, são 4 paçocas, mas se fosse limão, eu colocaria um suco de um limão. Fosse laranja, eu colocaria um suco de uma laranja. Fosse baunilha, acrescentaria 3 colheres de baunilha. Se fosse chocolate, e aí você pode saborizar a sua massa do jeito que você quiser, tá bom? E agora nós vamos passar para a forma untada e enfarinhada somente na parte de baixo. Não precisa passar nas laterais, porque esse bolo vai crescer. E aí, quando ele crescer, ele vai grudar nas laterais. Se não tiver enfarinhada, isso vai impedir que ele desça, porque vai estar grudada nas bordas. E a gente quer esse resultado. A gente quer um bolo por igual, uniforme. A gente não quer aquele bolo murchado e nem um bolo que tá perfeito no forno e quando você tira do forno ele dá aquela murchada. Ninguém merece esse bolo. Então, gente, meu conselho: só unta a sua forma na parte de baixo. Unta, depois passa uma faquinha com todo carinho, com toda delicadeza, e o seu bolo já vai estar pronto. E esse foi o resultado do meu bolo. Ficou maravilhoso. A minha forma, ela é de 20 centímetros de largura com 7,5 de comprimento, gente. E esse bolo ficou simplesmente perfeito. Ficou maravilhoso, delicioso. Façam e comentem aqui o que vocês acharam da massa, porque a massa é uma massa leve, uma massa úmida, molhadinha, uma massa perfeita.